Casa própria sem entrada em 45 dias, totalmente sem entrada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aqui você aprende o caminho para conquistar a sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira e eu sou especialista em ajudar pessoas como você a conquistarem a sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Mesmo atravessando a rua e recebendo uma buzinada. E no episódio de hoje, nós iremos explorar o assunto que é mais perguntado quando as pessoas começam um processo de aquisição da sua casa própria totalmente sem entrada. Qual o prazo que realmente leva a um processo da aquisição da casa própria sem entrada? São realmente 45 dias? E agora nós iremos desmistificar e te colocar por dentro de qual é o prazo que realmente leva um processo para você adquirir a sua casa própria sem entrada em 45 dias. Como o próprio nome do nosso programa diz, o prazo de fato são 45 dias. Mas, antes da gente começar a falar quando se inicia a contagem desses 45 dias, vamos aqui entender em que momento da vida você está para que a gente possa falar de prazo. O que de fato é um prazo? O que de fato é um prazo que leva para concluir o processo de uma casa própria? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Antes de mais nada, a gente precisa saber que o processo de aquisição de uma casa própria não é como um processo de você comprar um carro, não é como um processo de você comprar uma roupa, comprar um eletrodoméstico, alguma coisa do tipo. Por quê? Carro, você pode ver do mesmo modelo em diferentes lojas, diferentes concessionárias, o mesmo carro, a mesma cor, o mesmo tudo. É uma série, é um carro feito em série. Então você não necessariamente precisa comprar num único lugar. Você vai lá, gostou do carro, faz o test drive, pode comprar em outra loja. O mesmo carro, a mesma cor, tudo igualzinho, que não vai ter erro. Roupa, a mesma coisa. Você vai, prova uma roupa, não gosta, vai numa outra loja, prova outra roupa, não gosta, gosta da cor, não gosta do modelo. Mas enfim, é muito mais simples. Já o processo de compra de uma casa própria, existem muitos fatores que estão envolvidos nessa sua decisão. Localização, preço, condições do imóvel. Tudo isso implica num determinante que é o tempo. Não basta você simplesmente escolher a casa. Ela vai passar por uma avaliação do banco. Isso tem um prazo de avaliação. Se ela não estiver na conformidade que o banco exige e você quiser realmente essa casa, vai precisar fazer uma adequação, uma adaptação. Por exemplo, casa com 2 relógios de eletricidade e de água. Alguns bancos não aceitam financiar casa multifamiliar, que é o modelo, é o tipo de casa, quando você tem 2 relógios numa residência. Então precisa fazer o quê? Eliminar um relógio. Isso tem um tempo para ser realizado. Se a casa estiver apresentando goteira, alguma coisa do tipo, ela precisa passar por uma pequena adequação. Isso também leva um tempo. Digamos que o proprietário que está vendendo a casa, ele tem algum problema em seu nome para ser regularizado, negativação, coisa do tipo. Eu já estou falando assim, já lá na frente, quando você já escolheu o imóvel, já está tudo certo, você adorou, falou, é esse aqui. Se o proprietário tiver algum problema no nome, esse contrato não vai ser contratado. Esse processo não vai ser contratado. Então ele vai precisar fazer o quê? Regularizar o nome. Então tudo isso leva um determinado tempo. Digamos que você tenha algum problema que surgiu no meio do processo do seu financiamento. Isso vai levar tempo também. Digamos que existe algum problema jurídico. Eu estou falando aqui de fatores que de fato acontecem na aquisição de uma casa própria. Tá? Às vezes o imóvel não passa na avaliação e ele precisa ser remodelado, adequado. O engenheiro vai fazer algum apontamento de que precisa ser adequado nesse imóvel. Então isso vai impedir, obviamente, que o prazo ele se cumpra dentro daquilo que você almeja. Eu já fiz processos que levou 5 anos. Levaram 5 anos para poder concluir o processo. Assim como eu já fiz processo que levou apenas 20 dias. Documentação tudo redondinha, tanto do comprador, quanto do vendedor, quanto do imóvel. O cartório estava com baixa demanda de registro naquele momento, porque tem esse outro fator. Você dá a entrada no cartório, o cartório tem um prazo de 30 dias para concluir. Mas
Dependendo da demanda, ele leva 15 dias, leva 10 dias. Agora, e se ele identificar alguma regularização que precisa ser feita, um número de documento que foi errado, alguma coisa que passou batido durante a conclusão do processo lá na parte do banco, ele vai devolver para que haja correção. Eu tô com o caso do Valmir, comprador, do Ivan, ele já está morando na casa já há quase um ano já. Já está pagando, se eu não me engano, a 7ª parcela. E o contrato ainda não foi registrado. Por uma série de apontamentos jurídicos na documentação do vendedor e do próprio imóvel. E isso faz o quê? Com que o cartório devolva o processo, a gente atende a solicitação, devolve para o cartório, aí ele fez outro apontamento. Então tudo isso são fatores que podem levar tempo para concluir o seu processo. Tá? Então quando é que você começa a contar o prazo para concluir o seu processo em 45 dias? A gente vai falar sobre isso. Fica até o final que você vai entender exatamente como funciona o processo, para que você não tenha a frustração de achar que o seu processo não vai acontecer. Ah, tá demorando demais, era 45 dias e não aconteceu. Calma, calma, que você vai entender direitinho. E aí sim você vai ter uma decisão muito acertada. Porque uma coisa é certa, o tempo vai passar de qualquer jeito. Basta saber como é que você quer que ele passe para você. Uma coisa que você precisa ter a consciência, que você precisa saber, é que o seu processo, em relação a tempo, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa, e a principal, que é a avaliação do seu crédito, tá? Isso pode levar em torno de 15 dias para você ter essa etapa concluída. E aí vem a segunda etapa, que é a avaliação do imóvel, que é a precificação que esse imóvel vai receber. A terceira grande etapa é a parte jurídica, que vai ser feita a avaliação do vendedor e do imóvel, a questão documental, não mais a parte de precificação. E a quarta e última grande etapa é a parte de registro e liberação do crédito, para que você possa tomar a posse do seu imóvel. Então, tendo esta consciência dessas etapas, quando é que você começa a contar o prazo para você falar, poxa vida, daqui 45 dias eu vou estar na minha casa? Quando você passar pela segunda etapa, pela terceira etapa, que é a parte de análise jurídica que o banco vai fazer em relação ao imóvel. Por quê? Em relação ao imóvel, é a documentação do vendedor, para ver se não está faltando nada, se tem algum problema, alguma questão jurídica que vai impedir esse processo de avançar, que dá total segurança para a negociação em si. Então, a partir daí você pode começar a contar o seu prazo, porque até lá você tem um grande trabalho pela frente. E cada um tem um prazo estipulado para si próprio. Cada processo é um processo individual. Cada pessoa ela tem uma característica própria. Então eu costumo dizer que o processo é a terceira pessoa. Por quê? Ele funciona exatamente de uma maneira orgânica. Tá? Ele é técnico, porém ele funciona orgânico. O processo tem vida própria. Vamos lá. Não dá para analisar como base a sua situação financeira, o atual momento que você está, e comparar como de uma pessoa que começou o processo, assim como a gente já falou. Mesmo que você tenha o nome sujo, começa o processo, porque no meio do caminho você vai organizando, tem como você fazer isso. Então veja bem, você começa o processo, juntar a documentação, poxa, hoje é meu ponto número 0. Não, não é o ponto número 0. De repente você está no passo menos 100. Você tem que andar 100 passos até você chegar no 0. Entende? Aí sim você começa a contar o seu prazo. No momento que você concluiu a sua avaliação de crédito, a avaliação do imóvel e a avaliação do comprador, a parte jurídica, a avaliação do vendedor. Só para você entender em relação a prazo. Quanto tempo você tem a partir do momento que você tem o seu crédito aprovado? Qual o prazo que você tem para encontrar e concluir a compra de um imóvel? 6 meses. Então, mesmo que você tenha o seu crédito aprovado, começou a contar 45 dias, não! Você tem que encontrar o imóvel ideal, que ele vai passar por uma avaliação, vai passar pelo crivo do banco, do engenheiro do banco, vai falar, esse imóvel de fato serve como garantia, ele tem esse preço de mercado, então ele vai servir como para garantir a operação financeira. Nesse caso,
Próxima etapa, documentação do vendedor e do imóvel. Aí você tem mais um prazo. E depois só então, como eu já disse, que vai ir para a parte do cartório. Por isso, cada pessoa funciona de uma maneira diferente. E eu vou te dizer, em qual momento você começa a contar o seu prazo de 45 dias. Porque senão você vai se frustrar. Imagine se seu processo se você levar um ano para poder deixar tudo organizado. Tem uma jornada pela frente. Você morou até hoje de aluguel, a vida toda bagunçada, nunca conseguiu juntar dinheiro e agora você vai partir para uma nova etapa da sua vida que requer o quê? Paciência e persistência. Senão, você vai desistir muito facilmente. Estava conversando hoje com a minha esposa sobre a história de um cara da Bíblia, que o nome dele era Jacó e depois se tornou Israel, que são lá os descendentes de Israel. Ele trabalhou durante 7 anos para poder se casar com a primeira esposa dele. Só que o sogro dele enganou ele. E no dia que ele completou 7 anos, que ele foi requerer o direito de casar com a filha do Labão, que era o pai dela, da Raquel, o que ele fez? Entregou a filha errada. Aí ele falou, poxa, meu senhor, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos pela Raquel e o senhor me entregou Lia. Aí ele falou, porque aqui o nosso costume é casar primeiro a filha mais velha. E ela é a mais nova, então se você quiser vai ter que trabalhar mais 7 anos aí. Pô, beleza, eu a amo tanto e vou trabalhar mais 7 anos. Então, ou seja, ele trabalhou 14 anos para poder casar com a esposa da vida dele, com a mulher da vida dele, com quem ele amava. E aí você, 3 mesinhos, 2 meses, já está querendo desistir do processo. 1 ano, já quer desistir do processo. Calma, viveu até agora de aluguel, viveu até agora numa vida que não é a vida que você realmente queria. Então agora que você vai fazer uma mudança na tua vida, pense, o fator tempo ele tem que estar a seu favor. E de que forma que você vai fazer isso? Com paciência, persistência, não desistir. E lembrando que você não pode atropelar o processo, hein? Porque se você atropelar o processo no meio do caminho, esse prazo vai se estendendo. Veja, uma vez que você tem o seu crédito aprovado, por exemplo, você tem que manter a sua vida financeira dentro das mesmas condições que foram apresentadas. Então não adianta você vai lá e para provar o crédito, agora eu estou liberado, vai lá, faz um financiamento de um carro. Estou liberado, agora vai lá na Casa Bahia e detona. Vai lá e usa o cartão de crédito adoidado. Quando for contratar, não vai contratar. Porque esse crédito, ele vai estar comprometido. Porque antes da contratação, o gerente tem que rodar mais uma vez para verificar se as condições estão iguais às de quando você deu entrada no financiamento. Então você tem que manter as mesmas condições. E aí é que o fator paciência vai agir a seu favor. A sua paciência, a sua perseverança, persistência é que serão os fatores preponderantes para que você tenha de fato sucesso. Se não, sinto informar, não vai conseguir. Em 45, em 50, em 100 dias, não vai ter sucesso. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Porque, afinal de contas, só na barriga da sua mãe você passou 9 meses. E não queria sair, não. Então, calma. Calma que tua hora vai chegar. Tá, Anderson, então se você tá me dizendo que o processo, ele tem várias etapas para eu fazer a contagem, qual a diferença de eu começar a contar quando eu comecei e eu começar a contar nesse tempo aí que você disse que é o momento que passou pela avaliação jurídica? Qual a diferença? Não vai dar 45 dias do mesmo jeito. Melhor eu começar a contar de lá de trás, de quando eu comecei o processo. Qual a diferença? A diferença é uma só. Cada pessoa está numa etapa da vida. Cada pessoa tem um processo próprio, da sua própria vida. Então não adianta você querer que seja um padrão para todos, se dentro desse padrão não existe uma regra. Porque cada um é cada um, indiferente um do outro. Ficou parecendo a Dilma agora, né? Falando, explicando, não explicou nada. Acontece que o ponto zero que você está não é o mesmo ponto zero que eu estou, não é o mesmo ponto zero do coleguinha. Então, para tornar isso padrão, quanto tempo leva um processo? É no exato momento em que você passa pela segunda etapa, que é a etapa jurídica. Porque aí você tem uma contagem de prazo que ela é padrão.
entendeu? Por exemplo, o que é padrão depois que passou pela etapa jurídica? Passou pela etapa jurídica, tem a verba disponível, você vai contratar aí o seu processo aí nos próximos 10 dias. Isso é padrão. Padrão, contratou em 10 dias. Depois dessa etapa, é a que vai para o cartório, são em torno de 15 dias, 15 a 20 dias. Tem cartório que demora um pouquinho mais, mas o cartório tem 30 dias em média para poder devolver. Só que na média, assim, você vai gastar 20 dias. Então a gente já está falando de 30 dias. Quando o cartório finaliza a etapa de registro, esse contrato é levado para o banco. E são mais 5 dias úteis para o banco fazer o pagamento. A gente está falando de aproximadamente mais 7 dias corridos, né, considerando o final de semana. Então a gente está falando aí de 37 dias. E depois é só o prazo do vendedor desocupar a casa para você poder entrar, 45 dias. Então você conta as etapas no momento que você passou pela terceira etapa do processo. Você conta o prazo. Entendeu? Aí sim você tem um padrão. Tudo que não é padrão, não dá para colocar. Então as pessoas perguntam, quanto tempo leva o processo? Mais ou menos 45 dias. A partir do momento que você passa pela terceira grande etapa do processo. Mas quanto tempo vai levar o meu processo até lá? Não sei. Depende muito da qualidade da sua documentação, depende muito da qualidade do seu nome, depende muito do que vai precisar ser trabalhado. Se você já tem a documentação necessária para qualificar a sua renda, ou se vai precisar qualificar. Vamos supor que você não tenha qualificação nenhuma de renda. Vai levar pelo menos 3 meses para qualificar sua renda. Entende? Então não existe um padrão de quanto tempo vai levar para a aprovação em si. Ela é até rápida, acontece em 15 dias. Mas da aprovação até a avaliação do imóvel e a etapa jurídica, a gente tem uma caminhada ainda pela frente. Porque tem que validar essa aprovação de acordo com o que foi jogado no sistema do banco. Isso vai ser baseado no quê? No valor do crédito que você quer. Então tudo isso vai influenciar em quanto tempo vai levar. Mas peraí, você falou que teve um caso aí que demorou 5 anos, foi o caso da Samara. No caso dela, na terceira grande etapa, que foi a etapa jurídica, ela passou. Na aprovação foi rapidinho, 5 dias aprovou o crédito. Aí até decidir o imóvel ela levou um tempo, porque tinham 3 opções de imóveis. E o que ela gostou, que foi o primeiro, que levou quase 2 anos. Numa lenga-lenga da proprietária arrumar a documentação, assinou o contrato tudo bonitinho, não arrumava a documentação de jeito nenhum, entrou pandemia, não tinha Cristo que fazia o negócio andar. Aí ela desistiu, cancelou o contrato e foi para um outro imóvel. Nesse outro imóvel, ele passou na avaliação, passou tudo bonitinho, a parte jurídica do vendedor passou, mas a parte jurídica do imóvel não passou. Que existia uma pendência de TBI que não havia sido lançado desde do avô do vendedor, que entrou processo de anistia, aí dependia da prefeitura, e aquele lenga-lenga, porque depois da pandemia não tinha mais atendimento presencial, e obviamente levou mais tempo. Mas do momento que passou a documentação tudo bonitinho, foi menos de 45 dias. Entende? Então, cada processo é um processo. Cada um tem uma jornada, mas uma coisa é certa, o tempo vai passar para todo mundo, igualmente, sem escapatória. Agora, o que de fato não é, para isso ficar bem claro na sua cabeça, o que de fato não é a contagem do prazo, é você começar o processo agora e começar a contar 45 dias. Não vai acontecer. A não ser que você esteja totalmente qualificado, o que é muito difícil, é muito raro. Mas muito assim, de cada 1000, está totalmente preparado, mas porque ele já passou anteriormente por um aprendizado. Você vai entrar numa seara que você não conhece, você não sabe como funciona. No Brasil as coisas são muito informais. E aí você precisa formalizar, porque o sistema exige isso. Você tem lá uma renda extra para complementar o seu orçamento. Isso não está declarado, você nunca nem fez declaração de imposto de renda. Então tem todo um caminho para ser feito ainda.
Então, definitivamente, você começar o processo hoje, não significa que daqui a 45 dias você vai estar dentro do seu imóvel, não. Mas você começando hoje, o tempo vai passar de qualquer jeito e vai chegar um determinado momento, quando você passar pela terceira grande etapa da avaliação, do processo como um todo, que já está dentro do banco, você passou pela aprovação do seu crédito, esta é rápida, a avaliação do imóvel, esta é rápida. Agora, a avaliação jurídica, vendedor, comprador e imóvel, essa demora um pouquinho mais, porque se tiver alguma pendência, você vai ter que providenciar. Entende? Agora, estou com um caso, por exemplo, do Digão, que o banco solicitou, além dos documentos convencionais, o status da pessoa jurídica dele e o imposto de renda da empresa. Só que ele ainda não tinha feito. Entende? Então, vai levar mais um tempinho. Então, cada processo é um processo diferente. Então, definitivamente, você começar hoje, não são 45 dias. Sinto te informar, não são. Mas no momento que você passou por essa etapa, passou por esse tempo, pacientemente, perseverantemente, e não desistiu, sim, aí sim você vai chegar. Vai chegar e vai chegar bonito. Vai chegar bonito lá no seu objetivo, no nosso objetivo, que é você obter a sua casa própria sem entrada em 45 dias. E tem um detalhe sobre a avaliação do imóvel. Não adianta você escolher um imóvel e casar com esse imóvel antes de saber se ele não vai passar pela avaliação do banco ou não. Então o pessoal decidiu hoje buzinar para mim bastante. Como? O que você precisa entender disso? Antes de você se apaixonar por um imóvel e falar é com esse que eu quero casar, é aqui que eu quero morar para sempre, você tem que saber se esse imóvel vai passar na avaliação do banco. Por quê? Se ele não passar na avaliação do banco, sorte a sua, que não está comprando um imóvel gato por lebre. Imagina se você estivesse pagando à vista e não tivesse avaliação do banco. Você fala, nossa, estou comprando um imóvel bacana pra caramba, o banco vai lá e avalia por menos. Não, e detalhe, a gente te ensina a fazer uma boa compra. Então você vai comprar um imóvel com desconto. Na negociação, esse imóvel ele vai ser avaliado no mínimo por 20% acima do preço. Ou seja, você vai ter comprado um imóvel sem entrada com desconto ainda por cima. Então a avaliação é o fator preponderante para você se apaixonar ou não pelo imóvel. Entendeu? Então, assim, ó, enquanto não passar pela terceira grande etapa, lembra? São 4. Avaliação do seu crédito. Primeira, não procure imóvel nessa época. Nesse momento você não procura imóvel. Passou, maravilha, venceu uma etapa. Começa a procurar imóvel. Achou o imóvel? Não se apaixone. Não se apaixone. Vai lá e bota ele a teste. Como? Avaliação do imóvel. Fez a avaliação, passou, maravilha. Não se apaixone ainda. Por quê? Esse imóvel está no nome de alguém. Se esse alguém tiver problemas jurídicos, por exemplo, da ação trabalhista, ferrou. Ele não vai servir como garantia. Por quê? Certamente, numa ação trabalhista, o juiz manda cancelar a venda. Mesmo que você esteja morando já há um tempo, já o cara perdeu a ação. O juiz vai mandar levantar os bens dos últimos 10 anos. Fez uma transação no meio do caminho depois da ação, sabe o que acontece? Fraude ao credor. Fraude ao credor vai gerar o quê? Um cancelamento do contrato. Você já pagou, já tudo bonitinho, o juiz vai mandar cancelar para pagar a dívida trabalhista. Isso é um exemplo, tá? Um exemplo. Então, passou pela terceira grande etapa da avaliação jurídica. Aí sim você pode falar, opa, é tudo meu. Agora sim você se apaixona, agora sim você começa a fazer planos de imóveis e tudo mais. Aí você conta os 45 dias, deu entrada no cartório, 45 dias já era, dali para frente. Então, você entende a importância de você entender como funciona um processo de financiamento e nesse caso em relação aos prazos? Isso vai evitar frustração. Frustração. E o que a gente não quer que você tenha é frustração com um processo que poderia ser maravilhoso para sua vida, transformador na sua vida, virar uma frustração. Vou te dar até alguns exemplos. Eu já falei até sobre o caso da Samara, mas vou te dar um exemplo da Gisélia, por exemplo. Um exemplo da Gisélia, por exemplo. Isso você quer falar, por exemplo, hein? Mas olha só, no caso dela, eles viram vários imóveis e nenhum dava certo, nenhum dava certo. Aí teve um que eles se apaixonaram, tava tudo para dar certo, mas a imobiliária ficou atrapalhando o processo em si. Não mandava documento, aí mudava o preço toda hora. Isso foi gerando um estresse profundo na família.
até que chegou ao ponto da avaliação vencer. A avaliação do crédito venceu. Aí, ou seja, passaram-se 6 meses, ó. Crédito aprovado, tudo bonitinho, feliz, imóvel escolhido, o negócio não avançava. Até que, por fim, encontrou um outro imóvel. Um quarto imóvel já. E ele já pela hora da morte, já para querer desistir do negócio. Bom, documentação, ok. Avaliação, maravilha. Aí passou pelo jurídico, não passava porque tinha um usufruto no imóvel. Aí foi lá dar baixa no usufruto do imóvel. No meio do caminho, um dos vendedores divorciou. Aí vai lá dar baixa, atualizar a matrícula e teve um divórcio no meio do caminho. Aí no meio do caminho, um terceiro casou. Aí vai lá, no final do processo, tinha que averbar a matrícula com o casamento, porque o marido entrava no processo como anuente. Gente, levou 1 ano o processo. 1 ano. E a paciência das pessoas indo, se esgotando, tanto de vendedor quanto de comprador. Mas são prazos legais que traz. Esses prazos eles trazem garantia e segurança para uma transação. Mas por fim, no final das contas, finalizou a operação. Eles contrataram e já vão mudar. Tô falando de um caso bem recente, né? Mas teve o caso da Janaína, por exemplo, e da irmã dela. Como elas já tinham passado por uma experiência anterior, que demorou pra caramba, mas que não aprovou o crédito delas, estavam desesperadas, já tinham assinado até contrato de compra e venda. Então, quando elas começaram o processo, utilizando essa metodologia que a gente ensina, foi menos de 45 dias. Menos de 45 dias para finalizar, porque elas já estavam todas, elas estavam prontas para o processo. Eram pequenos ajustes que precisariam fazer no processo, a gente orientou e deu certo. O contrato chegou lá no conforto da casa delas, pelo Itaú, inclusive, que foi, não foi nem pela Caixa esse. E elas estão lá, felizes da vida, com a venda do imóvel. E detalhe, tá? Elas estavam vendendo um outro imóvel, que ia utilizar parte desse recurso para pagar este imóvel novo que elas estavam comprando. E o processo delas, que começou depois, finalizou primeiro do que o processo da venda que eles estavam fazendo em outro lugar e que obviamente não conheciam o nosso método. Então, tem vários exemplos que eu posso dar de como é que cada um é diferente um do outro. Entende? Então, em que momento do processo você está? Em qual etapa você está? Se você ficar demorando para começar, falar, não, vou começar hoje, e não começar, aí deixa o tempo passar, aí quando chega lá na frente você fala, não, hoje eu começo, e aí você quer que tudo aconteça de uma vez? Não vai acontecer. Então, já que você está pegando orientações aqui, vai se preparando, arrumando a casa, entendeu? Por quê? Pode ser que o seu processo leve 1 ano, pode ser que leve 6 meses, 4 meses, não sei. Vai depender da velocidade com que você se dedicar a arrumar a sua vida e seguir o processo. Segue o método. Está no processo de financiamento da casa própria, não inventa de fazer outras coisas. Não faça autofinanciamento, não faça nada. Apenas segue a orientação. Aí você vai ver, no final das contas vai dar tudo certo. Ah, Anderson. Ah, então é muito trabalhoso isso aí, muito demorado. Deus me livre, não, aí não. Vou te dizer, o que é melhor? Você ficar vermelho uma vez só ou amarelo a vida inteira? O que eu quero dizer com isso? O processo, ele vai te dar um trabalho? Vai, mas ele acaba. Ele acaba. Ficar pagando aluguel é uma humilhação. Imagina se vencer o seu contrato e o proprietário da casa pedir a casa. Ah não, já tô aqui já morando há 10 anos, o proprietário não vai pedir a casa. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que todo mundo vai morrer? Inclusive o proprietário da casa? E se ele morrer, sabe o que vai acontecer, os herdeiros? No dia seguinte você está recebendo uma cartinha para desocupar o imóvel. No dia seguinte, aí você vai passar o quê? Pela humilhação de buscar um novo imóvel, sem contar que você não pode fazer nada nesse imóvel. Então dá trabalho, claro que dá trabalho. É demorado, depende de você. Depende de você, de fazer a coisa certa, tudo bonitinho, do jeito certo, começar e não parar. Aí vai ser mais rápido. Senão, obviamente, vai ser demorado. Então tudo depende de como você vai agir frente ao seu próprio processo. Mas
que isso não pode ser uma objeção para você perder a oportunidade de mudar a sua vida, a vida da sua família, o futuro, a geração que vem depois de você. Eles não vão passar por esse dissabor. Entende? Você vai deixar aí um patrimônio para sua família e outra. Depois que você aprendeu a fazer uma vez, você faz de todo mundo. Já pensou? Que coisa, ainda por cima tem uma profissão nova que você aprende, que é a de correspondente bancário, que é a de intermediador de crédito, que é a de corretor de imóveis, na prática. Aí vai lá, só tira a licença, que a coisa vai ser mais fácil. Só que para tudo isso acontecer, você tem que fazer as coisas do jeito certo. E qual é o jeito certo, Anderson? Eu vou te dizer, mas antes de dizer o jeito certo, eu vou te dizer o que eu chamo de jeito errado, que é o jeito tradicional das coisas. No jeito tradicional das coisas, você vai lá, procura um imóvel, acha o imóvel, visita, faz tudo bonitinho, depois você vai lá no banco para ver se o banco aprova o seu crédito. Aí você achou o imóvel, deu o dinheiro de entrada, assinou o contrato, tudo bonitinho, o banco não aprova. Meu Deus do céu. Problema, temos um grande problema. E no contrato, o vendedor não tem responsabilidade nenhuma sobre o seu financiamento. Aí vai ter que cancelar contrato e você perde dinheiro. Raros os casos das pessoas que estão prontas. Então, para você não passar por esse dissabor, não vá no jeito tradicional, que é o jeito errado. Faça a coisa do jeito certo. E qual que é o jeito certo? Primeiro de tudo, organiza as suas finanças. Organiza a sua mente para esse novo momento. Organiza a sua documentação. Tira documento novo, atualiza tudo bonitinho. Digitaliza tudo em PDF. Joga na nuvem. Ah, como é que jogar na nuvem, Anderson? Jogar no céu? Não. Abre lá uma conta no Gmail, que tem o Google Drive, você tem direito ao Google Drive. Joga na nuvem. Deixa tudo lá arrumadinho, tudo bonitinho. Se prepara para um montante que você quer de financiamento. Você tem que entender que a parcela representa 1% do valor do financiamento, que essa parcela não pode ultrapassar 30% do seu salário. Então você tem que organizar, criar esta receita, comprovar esta renda. Gente, vai lá, pô, mas eu não tenho toda a renda, eu só tenho um assalariado. Pô, eu consigo pagar, mas a minha renda, a parcela não vai ser menos que 30%. Ou vai ser mais que 30%. Então já não aprovaria. Beleza, vai lá, abre uma MEI. Se organiza, se prepara. Tá preparado? Aí sim você começa a procurar o imóvel. Esse é o jeito certo. Achou o imóvel, você já vai estar pronto para fazer a operação. Da maneira correta. Passou por essas etapas? Pode contar, meu querido. Em 45 dias você está dentro do imóvel. Você vai entender como é que funciona. Não faça do jeito certo, que o jeito certo vai roubar a tua energia, vai roubar o teu tempo e vai te frustrar. Não faça do jeito errado. Já o jeito certo, ele não é o convencional. Mas você vai estar preparado de fato para fazer a compra do seu imóvel e mais do que isso, sem entrada, e aí sim, em 45 dias. Agora com as coisas aclaradas na sua cabeça, você tá bom, mas por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu já dei aqui um breve resumo de como você começa. Então, antes de começar a entrar em contato com o imóvel e tudo mais, o que você pode fazer? Porque tudo também é uma questão de você alimentar o seu sonho. O que você vai fazer? Dica número 1. Se você souber mexer no Excel, melhor ainda, você faz uma planilhinha. Aí você vai entrar na internet, pesquisar vários imóveis do padrão que você quer, lembrando que a parcela representa 1% do valor do imóvel. Então você seleciona imóveis dentro do valor que você vai poder pagar, certo? Faz essa relação de imóveis e começa a visitar virtualmente, olhando para você ir alimentando ali o seu coração. Vai estar com o coração bem cheinho, vai estar mudando a mentalidade. Entendeu? Às vezes você vai precisar dar um passinho para trás, ir para um imóvel que seja um pouquinho mais modesto, mas que vai ser seu, não vai ser mais de aluguel. Aí sim, paralelo a isso, você começa o quê? Organizando a sua documentação. Assim, ó, tutorial de hoje, lição de hoje, como é que eu começo? Para você começar hoje, tá?
faz isso, abre uma planilhinha, na primeira coluna você coloca lá imóveis, você vai copiar o link e colar lá. Na segunda coluna você põe a região que está esse imóvel, né, o nome do bairro, cidade, enfim. E na terceira coluna, tudo isso para facilitar visualmente para você, tá? Você coloca o valor do imóvel. E já numa coluna da frente você já coloca o valor da parcela, que você sabe que é mais ou menos 1,1%. Vai dar 1% em alguns casos, dependendo da taxa, mas põe 1,1%, que é para você ficar dentro da realidade mesmo. Então você já vai sabendo, isso aí já vai te trazer para uma realidade, mas você vai estar em movimento. E aí, paralelo a isso, você vai fazer o quê? Agendar no Poupa Tempo para atualizar seus documentos, vai solicitar no registrocivil.org.br uma atualização da sua certidão de nascimento ou casamento, atualizar seus documentos. Vai abrir uma conta no Google, isso vai levar alguns dias, mas você vai estar o quê? Alimentando o seu sonho. Todo dia você vai trabalhar um pouquinho dedicado para isso. Antes mesmo de marcar a visita, antes mesmo de qualquer coisa. Você só vai visitando os imóveis virtualmente para você poder alimentar o seu sonho. Para você ver ali as oportunidades que existem, para você ir entrando dentro da sua realidade. Entende? Mas isso você começa a fazer hoje. Entende? Não vai precisar esperar nada para fazer. Essa ação que eu estou te dando, ela é gratuita. Não custa nada para você. Entendeu? Só para você tirar a segunda via da sua certidão de casamento ou nascimento, que vai custar R$39. E se não tiver averbação, se tiver averbação vai custar R$75, mas é online mesmo. Não precisa nem pedir a via física para enfrentar a fila de cartório, não. Você pede online, baixa lá no computador, já deixa lá salvo em PDF. Começa, mas começa hoje. Esse é o tutorial que eu estou te dando para hoje, para você entender como é que funcionam os prazos e você de fato mudar a sua vida. Vem comigo, que é só o começo. E se você seguir, a gente começa a seguir, não deixa de seguir, compartilhar com quem você ama, curte e comenta. No final das contas, você vai conseguir adquirir sua casa própria. Sem entrada em 45 dias, e é só o começo. Fui!